Para os cientistas contrários à teoria do aquecimento global, a Rio+20 foi uma oportunidade para discutir o que parecia ser uma verdade absoluta, que a temperatura da Terra sobe e por influência da ação do homem. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Enquanto as ONGs e os governos comprometidos com a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem lamentam o resultado da Rio+20, os céticos, que são cientistas que confrontam essa hipótese, têm algumas conquistas a comemorar. Eu gostaria de saber, primeiro, professor, qual é o balanço que vocês fazem do resultado da Convenção do Clima? O resultado foi muito abaixo, muito aquém do que se esperava, porque, no fundo, o que aconteceu dos 283 parágrafos, apenas voltaram a levantar os mesmos problemas que têm sido discutidos nesses últimos 20 anos, sem colocar soluções objetivas, sem colocar metas e sem colocar prazos para se fazer as coisas. E muito menos, o que é principal, dinheiro. Ninguém vai reduzir a emissão. Nós já sabemos que o CO2 não controla o clima global e que não é necessário, mas eles continuam insistindo na redução das emissões, gastam muito dinheiro. Estão direcionando recursos para ações e atividades que são totalmente inúteis. Qual foi a melhor notícia para vocês? Além do fato de que CO2 parece que está saindo fora do cenário, né? CO2 como gás vilão, acho que a melhor notícia foi a não transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em uma agência reguladora, né? Porque Por que isso seria ruim? Porque uma agência reguladora, ela poderia interferir nas ações do desenvolvimento do país. Professor, agora tem muita gente ainda preocupada com previsões catastróficas que foram reiteradas nessa convenção. Por exemplo, aumento de 6 graus na Amazônia, aumento do nível do mar até 2050. O caso da Amazônia é um contrassenso físico. Nós sabemos que a Amazônia reduziu a extensão da floresta durante a era glacial, em que o clima estava frio. E que, ao contrário, quando o clima aqueceu, há 6, 7 mil anos atrás, a floresta começou a chover mais e a floresta se expandiu. Então é um contrassenso dizer que vai aquecer 6 graus e que vai reduzir a floresta. Ao contrário, há mais evaporação dos oceanos, tendo mais evaporação, tem mais umidade no ar, chove mais. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, que vai diminuir a chuva, por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão, porque senão teriam acertado e nós teríamos evitado essa catástrofe social que está acontecendo no Nordeste hoje. O modelo de clima não serve para previsão. E o climatologista Luiz Carlos Molhon é o entrevistado deste domingo no Canal Livre, que vai fazer um balanço da Rio+20. Então é agora, domingo, logo após o programa Pânico. Aumento do nível do mar até 2050. O caso da Amazônia é um contrassenso físico. Nós sabemos que a Amazônia reduziu a extensão da floresta durante a era glacial, em que o clima estava frio. E que, ao contrário, quando o clima aqueceu, há 6, 7 mil anos atrás, a floresta começou a chover mais e a floresta se expandiu. Então é um contrassenso dizer que vai aquecer 6 graus e que vai reduzir a floresta. Ao contrário, há mais evaporação dos oceanos, tendo mais evaporação, tem mais fora do cenário, né? CO2 como gás vilão. Acho que a melhor notícia foi a não transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em uma agência reguladora, né? Porque Por que isso seria ruim? Porque uma agência reguladora, ela poderia interferir nas ações do desenvolvimento do país. Professor, agora tem muita gente ainda preocupada com previsões catastróficas que foram reiteradas nessa convenção. Por exemplo, aumento de 6 graus na Amazônia. Se fazer as coisas. E muito menos, o que é principal, dinheiro.
ninguém vai reduzir a emissão. Nós já sabemos que o CO2 não controla o clima global e que não é necessário, mas eles continuam insistindo na redução das emissões, gastam muito dinheiro. Estão direcionando recursos para ações e atividades que são totalmente inúteis. Qual foi a melhor notícia para vocês? Além do fato de que CO2 parece que está saindo, Que confrontam essa hipótese, tem algumas conquistas a comemorar. Eu gostaria de saber, primeiro, professor, qual é o balanço que vocês fazem do resultado da Convenção do Clima? o resultado foi muito abaixo, muito aquém do que se esperava, porque, no fundo, o que aconteceu dos 283 parágrafos, apenas voltaram a levantar os mesmos problemas que têm sido discutidos nesses últimos 20 anos, sem colocar soluções objetivas, sem colocar metas e sem colocar prazos para... Para os cientistas contrários à teoria do aquecimento global, a Rio+20 foi uma oportunidade para discutir o que parecia ser uma verdade absoluta, que a temperatura da Terra sobe e por influência da ação do homem. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Enquanto as ONGs e os governos comprometidos com a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem lamentam o resultado da Rio+20, os céticos, que são cientistas... Para os cientistas contrários à teoria do aquecimento global, a Rio+20 foi uma oportunidade para discutir o que parecia ser uma verdade absoluta, que a temperatura da Terra sobe e por influência da ação do homem. É o que você vai ver na reportagem especial de hoje. Enquanto as ONGs e os governos comprometidos com a hipótese do aquecimento global provocado pelo homem lamentam o resultado da Rio+20, os céticos, que são cientistas que confrontam essa hipótese, têm algumas conquistas a comemorar. Eu gostaria de saber, primeiro, professor, qual é o balanço que vocês fazem do resultado da Convenção do Clima? O resultado foi muito abaixo, muito aquém do que se esperava, porque, no fundo, o que aconteceu dos 283 parágrafos, apenas voltaram a levantar os mesmos problemas que têm sido discutidos. Se expandiu. Então é um contrassenso dizer que vai aquecer 6 graus e que vai reduzir a floresta. Ao contrário, há mais evaporação dos oceanos, tendo mais evaporação, tem mais fora do cenário, né? CO2 como gás vilão. Acho que a melhor notícia foi a não transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em uma agência reguladora, né? Porque Por que isso seria ruim? Porque uma agência reguladora, ela poderia interferir nas ações do desenvolvimento do país. Professor, agora tem muita gente ainda preocupada com previsões catastróficas que foram reiteradas nessa convenção. Por exemplo, aumento de 6 graus na Amazônia. Se fazer as coisas. E muito menos, o que é principal, dinheiro. Ninguém vai reduzir a emissão. Nós já sabemos que o CO2 não controla o clima global e que não é necessário, mas eles continuam insistindo na redução. Que vai diminuir a chuva? Por que eles não conseguiram prever a seca do Nordeste com 3 meses de antecedência? Eu digo, é porque os modelos ainda são muito imperfeitos e eles não se prestam à previsão, porque senão teriam acertado e nós teríamos evitado essa catástrofe social que está acontecendo no Nordeste hoje. O modelo de clima não serve para previsão. E o climatologista Luiz Carlos Molhon é o entrevistado deste domingo no Canal Livre, que vai fazer um balanço da Rio+20. Então é agora, domingo, logo após o programa Pânico. Aumento do nível do mar até 2050. O caso da Amazônia é um contrassenso físico. Nós sabemos que a Amazônia reduziu a extensão da floresta durante a era glacial, em que o clima estava frio. E que, ao contrário, quando o clima aqueceu, há 6, 7 mil anos atrás, a floresta começou a chover mais, e a floresta, que é uma agência reguladora, ela poderia interferir nas ações do desenvolvimento do país.
Professor, agora tem muita gente ainda preocupada com previsões catastróficas que foram reiteradas nessa convenção. Por exemplo, aumento de 6 graus na Amazônia, aumento do nível do mar até 2050. O caso da Amazônia é um contrassenso físico. Nós sabemos que a Amazônia reduziu a extensão da floresta durante a era glacial, em que o clima estava frio. E que, ao contrário, quando o clima aqueceu, há 6, 7 mil anos atrás, a floresta começou a chover mais e a floresta se expandiu. Então é um contrassenso dizer que vai aquecer 6 graus e que vai reduzir a floresta. Ao contrário, há mais evaporação dos oceanos, tendo mais evaporação, tem mais umidade no ar, chove mais. Se eles estão prevendo para daqui 100 anos que a temperatura está aumentando, tido nesses últimos 20 anos, sem colocar soluções objetivas, sem colocar metas e sem colocar prazos para se fazer as coisas. E muito menos, o que é principal, dinheiro. Ninguém vai reduzir a emissão. Nós já sabemos que o CO2 não controla o clima global e que não é necessário, mas eles continuam insistindo na redução das emissões, gastam muito dinheiro. Estão direcionando recursos para ações e atividades que são totalmente inúteis. Qual foi a melhor notícia para vocês? Além do fato de que CO2 parece que está saindo fora do cenário, né? CO2 como gás vilão, acho que a melhor notícia foi a não transformação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em uma agência reguladora, né? Por que isso seria ruim?